vamos lá. Vamos aí para a parte das apresentações. Então, bom dia a todos, eu me chamo Pedro César Tebaldi Gomes, eu sou gerente da área de BI da OP Services. A gente tem desenvolvido diversos projetos para áreas de BI das empresas, né? Então, atendendo diferentes segmentos, de pequenas, médias e grandes empresas. O Marcelo Leite é nosso analista de BI Sênior, ele tem participado de diversos projetos, ele atuou em projetos Klabin, Cicobi, grandes empresas que lidam com grandes volumes de dados, tem um grande processamento de dados e tem necessidades de visualizações de dados, né? De cada vez estarem mais orientadas a dados e utilizarem os dados como insumos para tomada de decisões efetivamente. A OP Services, para quem não sabe, é uma empresa que trabalha com dados há mais de 20 anos. A gente iniciou com a parte de monitoração de dados em tempo real, com a parte de infraestrutura. A gente evoluiu eventualmente para a parte de aplicações, até chegar na área de negócio. E depois de um tempo a gente percebeu que fazia muito sentido a gente desenvolver serviços de consultoria focado em BI, que abarca uma grande parte dessa questão principalmente da visualização de dados. Então, alguns dos nossos clientes, a gente já desenvolveu projetos de BI para Lear, Lojas Renner, Cicobi, Klabin, Morefree, outros clientes da parte de monitoração em tempo real de dados, Instituto Butantan, Lojas Marisa, Grendene, Mitsubishi Motors, Afar, enfim, clientes aí de todos os setores e todas as verticais. Então, basicamente, iniciando já a parte do conteúdo, aqui é uma capa do The Economist, uma capa bem batida já, mas que é cada vez mais verdade, né? Era uma capa de 2017, né? 6 anos atrás, e já dizia que os dados ultrapassaram o petróleo e hoje são o recurso mais valioso do mundo. Isso é cada vez mais verdade. Se na época poderia ter alguma questão de alarmismo, hoje não deixa de ser verdade, porque se a gente analisar empresas como Google, Facebook, Apple, são empresas que têm dezenas, centenas de milhares de engenheiros de software trabalhando. Muitas vezes esses produtos são até gratuitos, por exemplo, aí Gmail, Facebook, mas essas empresas estão de alguma forma ganhando dinheiro com dados. Então elas estão ou comercializando dados ou utilizando os dados para gerar publicidade segmentada, ou seja, são organizações orientadas a dados. Então, essa é uma questão muito importante, porque cada vez mais, com alta competitividade, é cada vez mais necessário que as empresas usem seus dados, manipulem seus dados, utilizem ele, gerem visualizações, para cada vez mais gerar valor em cima dos seus dados. E esses dados podem ser dados de faturamento, podem ser dados para identificação do perfil dos seus consumidores, enfim, pode ser uma infinidade de informações, dados de engenharia, enfim, qualquer tipo de dado, independente do segmento, ele pode ser trabalhado e gerar valor para qualquer tipo de organização. A gente atende empresas de pequeno, médio porte e todas elas se beneficiam dos dados, né, de alguma forma, do tratamento, da visualização, etc. Dentro da nossa experiência, a gente trabalha com BI, então a questão da visualização de dados, do Data Vis, do Data Visualization, é realmente importante, porque muitas vezes o dado, como um indicador, como um número, como um percentual, ele acaba talvez não chamando atenção, talvez não é bem utilizado para a tomada de decisão. Então, quando a gente transforma esse número em um indicador visual, em um gráfico de barra, um gráfico de linha, um Donuts, qualquer que seja a representação visual, uma lista, um painel, uma lista de top vendedores, enfim, qualquer que seja a representação, é muito mais fácil motivar as equipes, muito mais fácil ativar uma tomada de decisão. Então, essa parte da interatividade faz muito sentido.
A gente até brinca aqui dentro do nosso time de BI, aqui conversando, por exemplo, com o Marcelo, que 80% do nosso trabalho dentro de uma equipe de BI é na parte da engenharia de dados, tratamento, qualquer tipo de manipulação dos dados, processamento, pré-processamento dos dados, e digamos que 20% desse trabalho é na parte da visualização em si. Mas o que mais encanta o cliente é efetivamente a visualização. Quando o trabalho que ele não enxerga, muitas vezes ele não dá tanto valor, ele não entende a complexidade, o valor disso. Mas a gente que trabalha, a gente vê essa diferença, porque entregar a visualização em si é a parte até, digamos assim, mais fácil, né? A parte complexa é fazer toda a parte da coleta, tratamento de dados, pré-processamento, porque muitas vezes o cliente tem um grande volume de dados e isso, de alguma forma, tem que ser tratado antes de chegar dentro de uma ferramenta de BI, dentro de qualquer tipo de ferramenta de visualização de dados. Então, essa é efetivamente uma parte importante dentro do processo. E nesse sentido, tem a questão também de como mostrar os dados, como apresentar os dados, como contar uma história para que esses dados realmente comuniquem um indicador, um KPI, comuniquem uma ideia, comuniquem, digamos assim, um engajamento do time para que o time se comprometa com os indicadores, e isso pode ser feito através de dashboards, de relatório, técnicas de oratória. Tem muita coisa que vai da criatividade e vai além do dado, vai além da programação, vai além do designer que coloca a parte mais bonita, digamos assim, dentro de um dashboard, né? Vai de como tu vai apresentar um indicador. Às vezes uma tooltip explicando um indicador ajuda muito, às vezes a identidade visual da empresa ajuda muito, às vezes imagem de fundo, contextualizando aqueles indicadores ajuda muito. Então, toda essa questão de como contar uma história, de como explicar os dados também faz muito sentido para engajar as equipes. Não sei como é que tu tem, Marcelo, da tua experiência, assim, o que tu acha nessa questão do engajamento dos times, né? Porque hoje a gente tem essa questão de os gestores querem compartilhar seus dados, eles querem que seus times estejam engajados, né? Mas aí tem um desafio, que é que o colaborador se engaje com o indicador, que o colaborador, digamos assim, acesse todos os dias o relatório, que o colaborador interaja com esse relatório, com esses dashboards e tome decisões, melhore sua produtividade. Se for uma indústria, reduza desperdício baseado nesses indicadores. Não sei se tem alguma experiência para nos contar em relação a isso, né? Ao engajamento dos colaboradores, né? Até porque tu está trabalhando com projetos Klabin, por exemplo, né? Então, trabalhando muito com muitos engenheiros, né? O dia a dia do Marcelo, por exemplo, é conversar com diversos engenheiros da Klabin. E cada um tem sua necessidade, cada um tem áreas específicas, dados específicos que eles precisam consumir. Se tu puder contar um pouquinho o dia a dia com essas pessoas que realmente consomem o dado aí, Marcelo. Existem dois tipos de cultura empresarial, assim, que eu entendo. Tem aquela cultura de que todos precisam daquilo, a consumir os dados, e eles precisam daquilo o tempo todo, então eles vão atrás, eles dão feedback, eles querem que melhorem a ferramenta, eles já consomem isso, eles já faziam lá os trancos e barrancos, lá os relatórios deles, né? Então, o adoption, que é a adoção dos colaboradores para as ferramentas de BI, ela já é altíssima, né? E tem os outros casos de empresas que elas não têm uma cultura de análise de dados tão grande assim, então o adoption já é mais baixo. E essas empresas elas fazem até relatórios em cima desse consumo dos próprios dashboards dentro da empresa, para entender se os usuários estão usando. Então, é um processo de cultura que tem que se criar dentro da empresa para que exista esse consumo e esse trabalho baseado em dados, né? Que, como você bem colocou aí no começo da apresentação, é onde está o pote de ouro do final do arco-íris.
Sim, sim. Até a gente costuma dizer aqui internamente que se o usuário está reclamando é porque ele está efetivamente usando, né? Porque daí ele quer conferir, quer validar, porque sempre existe a parte da validação dos dados, né? Então, quando a gente desenvolve um projeto de visualização de dados, a gente está acessando o dado bruto diretamente do banco de dados. Só que muitas vezes, quando um usuário acessa o seu sistema, ele está olhando o dado da interface, o dado filtrado, o dado que já foi trabalhado. Então, muitas vezes existe essa comparação entre o dado da visualização de uma ferramenta externa, que vai integrar diversas ferramentas, com o dado de um RP, de um CRM. Então, é muito importante que o usuário consuma esses dados, que ele reclame, que ele, esse dado aqui não está exatamente igual, ou esse dado precisaria de um filtro melhor. É sinal de que as equipes estão engajadas, estão consumindo efetivamente, que aquilo faz diferença no dia a dia, porque qualquer tipo de problema, falhou o banco de dados do sistema, ficou indisponível, daí já, às vezes dá uma correria aqui com os nossos clientes, porque eles querem ver o dado, precisam do dado, precisam consumir, porque já é uma coisa crítica dentro do dia a dia deles. E nesse contexto a gente tem o Big Data, né, que é o grande volume de dados com a internet, com a questão de sistemas que processam dados em larga escala, a gente tem redes sociais, a gente tem RPs, a gente tem plataformas de streaming, de acesso a vídeos, a gente tem sistemas que armazenam dados empresariais, industriais, etc. Então a gente tem muitas possibilidades de gerar dados e de consumir esses dados e até coletar esses dados para que haja uma análise futura. Então, nesse sentido, é muito importante que as empresas coletem esses dados, que elas armazenem esses dados de alguma forma, que elas integrem todos os seus sistemas para terem visualizações únicas. Então, todo esse contexto do Big Data é um recado que as empresas precisam cada vez mais se preocupar com o armazenamento dos dados, porque esse dado, no final das contas, vai se refletir em faturamento. Então, armazenar histórico. Tem empresas que não têm histórico das transações de 2 anos para trás, e isso tem um valor incrível, tem um valor de... A gente gera, por exemplo, relatórios com geolocalização, distribuição das vendas em todo o país, ticket médio em cada um dos estados, dentro de cada um dos estados, as cidades que mais vendem, o perfil do cliente, a idade, sexo, características importantes que ajudam as empresas a se comunicar melhor com esses consumidores, a divulgar os produtos certos para esses consumidores. Então, é importante que haja a coleta e algum tipo de visualização desses dados, né, para que a empresa tenha melhores resultados. Por que a gente precisa visualizar e compartilhar dados? Então, alguns pontos: gestão mais transparente. É importante que a gestão, gestores, diretores, de todas as camadas, tenham indicadores que sejam transparentes, que sejam compartilhados com seus colaboradores e que seus colaboradores entendam como que eles atingem esses indicadores. Então, é importante essa transparência e depois acompanhar todas essas métricas e indicadores. A métrica e o indicador, eles precisam ser, de alguma forma, acompanhados, só que eles precisam ter alguma forma de ser acompanhados. A visualização de dados é uma forma, mas a clareza no indicador, a clareza no KPI, na regra de negócio também, é importante para que as equipes estejam engajadas com as metas da empresa. Então, dentro da parte da visualização, a gente também tem algumas camadas de visualização. A gente tem visão estratégica, a gente tem visão tática, visão operacional. Então, tudo isso ajuda a definir, dentro da estratégia de empresa, quais ações de curto, médio e longo prazo vão ser necessárias ser tomadas. Além disso, os dados, eles podem ser personalizados para o negócio da empresa. A gente comenta muito com os nossos clientes que é importante personalizar os dashboards, colocar identidade visual, mas também dar uma personalidade em cima do dado em si, né? Então, é importante ter esse cuidado com o indicador, com a regra de negócio também. É importante o acompanhamento periódico, né?
no mínimo aí uma vez por semana, acompanhar os indicadores. A gente tem clientes que acompanham diariamente os relatórios, a gente tem clientes que fazem uso dos relatórios de hora em hora, clientes que estão 100% do tempo acompanhando o relatório, equipes de NOC, por exemplo, na área de monitoração, são equipes que ficam o dia inteiro acompanhando gráficos dentro da tela para acompanhar o funcionamento dos seus sistemas. Caso algum sistema não esteja funcionando bem, vai gerar um alerta visual e essas pessoas vão tomar algum tipo de ação, vão entrar em contato por telefone, por exemplo, com algum responsável na área. Então, todo esse processo ajuda a empresa a garantir uma gestão mais profissional. A gente costuma dizer que a visualização de dados é uma forma de profissionalizar a gestão da empresa. Então, os indicadores que estavam talvez na cabeça dos gestores em uma planilha Excel, eles passam a ser compartilhados, auditados por todo mundo. Dentro disso, a gente tem diversos benefícios, maior atenção aos detalhes, a meta da empresa, a questão de uma resposta emocional também, né? Ninguém gosta de ter um indicador lá no vermelho, ter um percentual baixo, uma meta que não está sendo atingida. Então, isso mexe também com o brilho das pessoas, de todo mundo, né? Tanto de colaborador quanto da diretoria. Então, é importante que tenha esse engajamento também. Possibilidade de comparações também, né? O DataViews possibilita comparar períodos de tempo, comparar duas métricas diferentes no mesmo período de tempo. Por exemplo, a venda de produtos. Qual que é a diferença de duas linhas de produto ao longo do ano de 2021, por exemplo? Qual que é a diferença do volume de vendas entre os principais fornecedores da empresa e comparando quantidade de produtos vendidos e quantidade de faturamento e cruzando talvez até um ticket médio junto. Então, quando tu tem esse cruzamento de informações, permite uma análise mais eficiente também, né? Favorece a tomada de decisões e também a visualização de dados, ela abraça também essas tendências mais emergentes aí, digamos assim, de uma gestão mais moderna. A gente tem a questão do home office também, as pessoas trabalhando em casa, o que dá certa liberdade, mais tempo para os colaboradores, porque não precisam se deslocar ao trabalho, mas também traz novos desafios para a gestão que tem que, de alguma forma, gerenciar uma equipe que não está presente e tem que acompanhar, de alguma forma, indicadores de produtividade. Então, dentro das tendências de visualização de dados, a gente tem conteúdo interativo, datasets públicos, por exemplo, dados governamentais, por exemplo, são datasets públicos, né? Então, dados ali tem diversos sites aí, gov.br, tem bancos de dados públicos, né? A gente tem a lei da transparência, tem muitos dados que são disponibilizados pelo governo e podem, de alguma forma, ser aproveitados pelas empresas. A gente tem a questão, por exemplo, bolsa de valores, a cotação das empresas são dataset público, né? Ele está disponível, tem API liberada, dados de tempo, temperatura, previsão do tempo, existem muitos datasets públicos relacionados a isso. Então, existem muito material rico que as empresas podem integrar aos seus dados já existentes, né? A gente desenvolveu um projeto para uma empresa de energia elétrica que tinha um dashboard que fazia a comparação da sua infraestrutura com a questão da previsão do tempo e a questão de identificação de temporal. Então, por exemplo, quando tinha um temporal, geralmente existem alguns problemas de abastecimento de energia e existia esse cruzamento de informações para verificar toda a parte de infraestrutura aí de energia do Estado nessa questão. Então, as possibilidades são muito grandes. Vai da criatividade aí das empresas em como utilizar da melhor forma tudo isso. A questão da integração dos dados, né? Hoje as empresas possuem diversos sistemas, seja um RP que vai consolidar informações financeiras, seja um CRM que vai consolidar informações de venda, seja planilhas que os colaboradores estão digitando alguns dados
por exemplo, sejam sistemas industriais que coletam dados de máquina, por exemplo, e tu ter plataformas que integrem todos esses dados, permite uma centralização da informação, permite uma gestão mais profissional, digamos assim, e permite um cruzamento de informações mais efetivo, porque o dado ele não está isolado dentro de cada um dos sistemas. Outra tendência de visualização de dados é a questão de responsividade. Aplicativos móveis, né? Tu acessar via celular, via tablet, via web, desktop. A gente tem até agora os smartwatches, né? Mas enfim, tu poder acessar esses dados em qualquer tipo de ambiente, em qualquer local, sem a necessidade de ter um equipamento próprio pessoal disponível, por exemplo. A colaboração social também é outra tendência, né, de ter formas que as pessoas, ou colaboradores da empresa, ou os consumidores também colaborem com esses dados. A gente tem, por exemplo, a questão do review da Amazon, por exemplo, que foi um caso pioneiro em que os consumidores geravam reviews sobre os produtos que consumiam, e eles poderiam dar reviews positivos, reviews negativos, e são dados gerados pelos consumidores, ou seja, o consumidor de alguma forma está trabalhando para a empresa, está gerando dados e a empresa consegue, a partir desses reviews, tomar a melhor decisão, oferecer produtos complementares, descontinuar um fornecedor de um produto que tem má qualidade, enfim. Então, é uma forma muito boa de escalar esses dados. A gente também tem questão de machine learning, né? Com o aumento do volume de dados, a gente tem a possibilidade de trabalhar linhas de tendência, predição. O Marcelo até fez para um cliente nosso uma questão de cálculo de estoque, para fazer previsão de quando que o nosso cliente precisava adquirir esses itens de estoque. Não sei se tu quer comentar um pouquinho, Marcelo, porque isso é uma tendência importante, né? Que é a questão de tu ter o dado, tu ter a visualização de dados, mas de alguma forma o relatório, o dashboard, automaticamente já te dá um insight, correto? Isso é a transformação do dado histórico em informação preditiva, né? Então, baseado no histórico de saídas que ele tinha, a gente consegue fazer um cálculo ponderado ali, baseado em algumas variáveis que a gente coloca dentro do cálculo, e tudo isso adaptado de acordo com a necessidade do cliente, né? Tanto que a gente vai conversando e perguntando como que melhor atenderia ele ali, e a gente consegue fazer uma análise preditiva. E aí é quando você, de fato, começa a fazer e perceber o valor dos dados ali armazenados na empresa, né? Então, a gente consegue fazer essa transformação de dado histórico para uma informação preditiva. E nada adianta tu não ter o histórico, né? Porque o machine learning ele só é efetivo quando tu tem um histórico, né? E geralmente um bom volume de histórico. Se tu tiver um histórico de apenas um ano, talvez ajude uma previsão de um cálculo de estoque, mas ele vai lidar talvez não muito bem com a sazonalidade, com a comparação entre dia 1º com dia 1º, dia 30 com dia 30, vésperas de feriados, sábados, domingo, véspera de Natal, enfim, todos esses períodos aí que modificam o comportamento do consumidor, o volume das vendas. Então, quanto maior o volume de dados, mais insumos a gente tem para automatizar essa tomada de decisão, geração de sites, etc. A gente também tem o question-based, né, que é a utilização de chats, né? Está muito em voga aí o chat GPT, mas plataformas de visualização de dados estão investindo pesados em interfaces para o usuário realizar perguntas e a própria plataforma de visualização trazer a resposta, trazer os gráficos baseado em inteligência artificial e baseada nos dados armazenados dentro dos bancos de dados que estão sendo consumidos pelas plataformas. Então, são tendências importantes e que tendem a se acelerar cada vez mais. Então, a gente tem formas de visualização de dados, a gente tem plataformas de BI, talvez a plataforma de BI, o Business Intelligence, seja a mais conhecida, mas a gente também tem o Data Analytics, o Business Activity Monitoring, dashboards, relatórios, que são nomenclaturas aí que podem estar categorizadas dentro das três
dos 3 primeiros tipos de ferramenta. A gente tem infográficos, que a gente está acostumado com os infográficos de rede social, né, que são estáticos, mas hoje em dia tem uma tendência cada vez maior de a gente ter infográficos dinâmicos e atualizados em tempo real, digamos assim, né, seja uma vez por dia, cada hora, enfim. Então, essas possibilidades são grandes. Dentro de um processo aí de engenharia de dados, até vou pedir para o Marcelo comentar um pouquinho, a gente tem o processo aí que o engenheiro de dados acaba trabalhando, né? Que é conversar com as áreas de negócio, entender os indicadores, entender o KPI, entender a regra matemática, o cálculo que é realizado, enfim, para chegar ao indicador. A gente tem as bases de dados, que a gente precisa de alguma forma se conectar para coletar os dados. A gente tem o tratamento de dados, porque o dado ele pode estar despadronizado. Digamos que a gente consulte 2 bases de dados que trazem informações financeiras. Só que, em termos de caracteres numéricos, eles estão em padrões diferentes. Para a plataforma de BI fazer um cálculo, somar, multiplicar, subtrair, ela vai ter que trabalhar esse dado dentro de um mesmo formato. Então, esse é um exemplo simples, mas a gente tem datas que trabalham com fusos horários diferentes, com padrões diferentes. A gente tem relacionamentos de bancos de dados que não conversam entre si. Então, tudo isso aí é um trabalho do engenheiro de dados para fazer a mágica acontecer, para pegar ali um dado bruto e transformar num data vis, né? Numa visualização de dados, num dashboard, num relatório. Se tu puder comentar um pouquinho do teu dia a dia nesse processo aí, Marcelo, para o pessoal entender aí os desafios, e isso é uma coisa interessante, porque muita gente quer trabalhar os dados, mas às vezes não conhecem os próprios dados. Isso é até uma dificuldade que a gente tem com o nosso cliente. Muitas vezes a gente acessa os bancos de dados do nosso cliente, o cliente não tem a menor ideia do que tem ali dentro, né? Então é muito comum isso acontecer. E quanto maior o domínio da empresa em relação a seus dados, maior as possibilidades de utilização deles, correto? Isso. A engenharia dos dados é igual a engenharia civil mesmo. Se você não tem uma boa fundação ali, o prédio cai. Então, para a gente ter um relatório funcional lá na frente, a engenharia tem que estar em dia ali. Os dados eles precisam ser bem entendidos, bem armazenados, bem colocados e distribuídos dentro da empresa. Então, esse é o processo que mais dá trabalho dentro da empresa. Inclusive, o Power BI ele é um grande chamariz para esse tipo de trabalho, porque muitas empresas vêm buscar análise de dados por conta do Power BI, pela facilidade, pelos preços diferenciais, que acho que é algo que a gente vai falar depois mais lá na frente, e aí elas descobrem dentro desses projetos que elas querem implementar que elas precisam de uma engenharia de dados, né? Elas precisam construir uma base sólida ali e criar toda uma cultura ali dentro da empresa para que esses dados eles possam ser normalizados, distribuídos, organizados, para chegar no relatório final, que é o produto do prédio bonito, né? A fachada do prédio bonito. Então, a engenharia ela tem esse papel de fundação aí mesmo. E acontece em 99,9% dos clientes, a gente precisa fazer esse trabalho inicialmente aí, seja num banco, seja lá na frente no Power BI, porque é menorzinho os dados, né? Então vai depender do tamanho dos dados que a gente tem aí para trabalhar. Sim, e é engraçado que geralmente os analistas de BI eles são contratados pelo seu domínio nas ferramentas de BI, no Power BI, no Click, no Tableau, mas o dia a dia deles é linguagem SQL, desenvolvimento em linguagem Python, é a tecnologia de infraestrutura do dado em si, né? A parte aí da ferramenta em si é a parte mais final, né? A parte mais, digamos assim, até mais simples do projeto. Quando às vezes, quando eu vou em algumas empresas, aluno meu de curso online me pergunta se Power BI é difícil, minha resposta é, cara, Power BI não é difícil. É muito fácil você trabalhar com Power BI. Tanto que qualquer pessoa mesmo, de qualquer área, de qualquer setor, pode aprender Power BI para entender melhor até os dados que ela está consumindo. Então, o cara lá do telemarketing, o cara do atendimento, o cara do vendas, todo mundo pode aprender Power BI para conseguir até entender melhor o que é um indicador, como usar um indicador. Então, é muito simples entender Power BI. O cara que tem o básico do Excel, ele consegue até usar o Power BI para colocar dados lá dentro. O difícil é você ter o dado preparado para o Power BI.
Essa é a parte complexa da história, você fazer com que o dado funcione bem para que o relatório dentro do Power BI seja fácil de construir. Então, essa é a parte da engenharia. Bacana. Então, os tipos de dados que podem ser coletados é basicamente qualquer tipo de dado. Pode ser banco de dados, um SQL Server, Oracle, qualquer tipo de banco. Planilhas, pode ser Excel, CSV, podem ser dados RPs vindos de APIs, por exemplo, CRMs, redes sociais, plataformas analytics, como o Google Analytics, por exemplo, plataformas aí como o Meta, né, do Facebook, né, de ads, qualquer tipo de sistema financeiro, dados IoT, dados públicos, Big Data, enfim, qualquer tipo de dado ele pode ser coletado. Vai do interesse da empresa em coletar esse dado, e claro, alguns dados são mais simples, né? Ao me conectar a uma base de uma planilha com uma estrutura já pronta ali de linhas e colunas, é tranquilo. Eu me conectar a um banco de dados bem estruturado é um pouquinho mais difícil, mas não é tão complexo. Agora, eu me conectar a um banco de dados sem nenhum tipo de estrutura, sem relacionamentos, que a gente vai ter que desenvolver isso junto com o cliente, daí começa a ser mais complicado. Integrar 5, 6, 10 APIs de sistemas diferentes para centralizar isso num banco, pré-processar e depois consumir isso dentro de uma plataforma de data viz, também já é mais complexo. Então, a gente costuma dizer também que a complexidade de um projeto aumenta através de dois fatores primordiais, que é o volume de dados e também o número de fontes de dados. Daí, claro, conhecimento da regra de negócio é importante, mas basicamente o número de fontes de dados altera bastante a questão da complexidade do projeto em si. E exemplos de ferramentas, né? Então a gente tem diversas ferramentas para visualização de dados, para orientar uma organização aos dados. Dentro do Open Services, a gente desenvolveu por muitos anos uma plataforma chamada OpenMon Dashboards, né? Que é oriunda da nossa plataforma de monitoração. A gente usa de forma complementar também o Grafana, que é orientado à visualização de dados aí monitorados em tempo real de infraestrutura. Hoje a gente presta consultoria de BI também, utilizando o Power BI da Microsoft, mas a gente tem diversas outras ferramentas. A gente tem a própria linguagem Python, que tem bibliotecas de visualização de dados, a gente tem o Qlik e o Tableau, que são também ótimas ferramentas de BI para visualização de dados. A gente tem o Google Data Studio, que agora mudou o nome para Google Looker. Tem o Metabase também, que é outra ferramenta de visualização de dados open source. Então, a gente tem diversas possibilidades de ferramentas pagas, caras, baratas, open source, então, gratuitas no caso, né? Então, as possibilidades são grandes, mas tem que ver a necessidade efetiva da empresa e tentar adaptar essa necessidade à ferramenta ideal. E dentro desse tipo de ferramenta, a gente tem diversos tipos de funcionalidade, de features, né? A gente consegue gerar alertas por cor, a gente consegue armazenar e apresentar histórico, a gente consegue atualizações real-time, a gente consegue apresentar linhas de tendência, cruzar informações, mostrar granularidade. Eu pegar uma data, por exemplo, um comparativo de vendas do ano de 2022, 2023, daí eu clico no gráfico, desço para vendas por trimestre, desço para vendas por mês, desço para vendas por dia, né, comparando dia 1 com dia 1, dia 2 com dia 2, dia 30 com dia 30, desço para dia da semana para comparar como é que funcionam minhas vendas distribuídas ao longo da semana. Segunda-feira eu tenho um volume de vendas baixo, na quinta eu tenho um volume de vendas altas, e posso fazer isso através de uma matriz, de um mapa de valor, enfim, dá para fazer muita coisa. A gente também consegue, através de ferramentas de visualização de dados, monitorar dados de máquina, né, de performance, SLAs. A gente consegue mapear também fluxos, workflows de processos, representar isso através de diagramas, de elementos customizados, aplicar toda essa regra de negócio, né, todo esse cálculo, né, que muitas vezes está nas planilhas Excel dos gestores, né, replicar isso para que ele seja automatizado. A parte do ETL, né, as ferramentas também possibilitam alguma facilidade em termos de tratamento de dados, padronização, etc. Né? A questão de integrar dados de diferentes sistemas, né, de já vir um conector
pronto, né? A gente sabe que geralmente não funciona tão bem porque o conector pronto ele tem essa dificuldade de tu trabalhar com o dado padrão. Com o dado customizado já não tem. A gente tem muito cliente que trabalha com campo customizado dentro de um RP, por exemplo. E o conector pronto ele não vai lidar, por exemplo, com campos customizados. Mas vai do cliente, né? Da necessidade do cliente. A questão de experiência com aplicativos móveis, né? Ter um aplicativo móvel que tenha o DataVis também, possibilidades de compartilhar estes dados. Então, dentro da atualização dos dados, a gente tem algumas questões, né? Geralmente a gente tem muito cliente que chega para nós, eu quero que o relatório seja atualizado a cada minuto, a cada 1 minuto tem que atualizar o relatório. E quando a gente vai investigar, muitas vezes essa necessidade não existe, porque o cliente ele não acompanha a cada minuto o relatório, ele às vezes acompanha uma vez por semana, então é importante isso, porque quanto maior, por exemplo, a taxa de atualização, isso vai requerer uma arquitetura melhor pensada, que processe melhor os dados, mais investimento em hardware. Então, isso é uma questão importante da empresa definir, né? Qual vai ser a taxa de atualização? É uma indústria que gera alarmes das máquinas. Quando tem um problema, gera um alarme. Beleza, talvez a cada minuto, a cada 5 minutos seja efetivamente importante, porque é gerado um alarme, alguém toma uma ação, vai fazer uma ação corretiva em cima deste dado. Mas às vezes, hora em hora, já é mais do que suficiente, ou até o D-1, que é a atualização diária, né? Então, vai da necessidade do cliente, né? Tem cliente aí que faz campanhas durante o dia e quer ver o resultado dessas campanhas e já tomando alguma ação durante o próprio dia. Então, talvez hora em hora já seja necessário também. E daí, dentro disso, a gente tem a questão do uso dos recursos computacionais. Então, quanto maior a quantidade de dados, quanto maior o número de dimensões, quanto maior o período de retenção de dados e quanto menor a taxa de atualização, ou seja, menor o tempo, né, 1 minuto, 5 minutos, maior a necessidade de recursos computacionais. Então, às vezes, o cliente tem lá 1 bilhão de registros num banco de dados e quer atualizar a cada minuto, e esses dados vêm de múltiplas fontes. Dá para fazer, mas talvez tenha um custo de máquina, de hardware, que seja um investimento alto para a empresa. Então, daqui a pouco a gente tentar fazer uma negociação e reduzir para hora em hora, que talvez reduza 80% do custo de hardware, já faça sentido para essa empresa. Então, é sempre um trade-off. Tu consegue o mundo ideal, mas esse mundo ideal tem um preço em termos de processamento. Por exemplo, o Google ele faz processamento de anúncios, por exemplo, ali quando tu acessa a Google Ads, o próprio Facebook ou o Instagram, na parte de anúncios, eles estão fazendo processamento dos anúncios em tempo real. É um investimento altíssimo que eles fazem, investem bilhões nesse tipo de tecnologia, em engenheiros, em hardwares, data centers, infraestrutura em nuvem, e isso tem um custo. No caso, são empresas globais que se beneficiam muito disso, então para eles faz sentido. Por uma empresa menor, realidade brasileira, talvez não faça tanto sentido. Então, essa questão dos recursos é sempre um trade-off que a empresa tem que fazer. E as formas de visualizar os dados, pode ser na tela do computador, pode ser em monitores espalhados pela empresa, daqui a pouco tem uma área de produção ali de uma indústria que fica na tela indicadores de produção, desperdício, erros em eventos ali dos processos das máquinas, etc. Então, isso é muito comum também dos nossos clientes. Celulares, tablets, links compartilhados na web, totem público. A gente tem aqueles dados muito propaganda é veiculada em totem público, mas a gente começa a ver cada vez mais dados públicos, né? A gente tem, por exemplo, um dado comum que é a temperatura, né? A temperatura é um dado que é visualizado nesse tipo de totem, né? Pode ser até no elevador, a gente tem uma telinha dentro do elevador com esses dados públicos aí. Então, etapas para desenvolver um projeto de Data Visualization e para orientar sua organização aos dados, para preparar sua organização a coletar, tratar e consumir esses dados. Então, primeiro é levantar as necessidades de negócio,
levantar com as áreas, com os gestores, que dados vão ser necessários serem analisados, que dados vão precisar ir para um dashboard, ir para um relatório. Então, aqui é a visão macro. Depois disso, é preciso definir quais áreas vão consumir esses dados. E dentro das áreas, quais são as pessoas que vão ser responsáveis por esses indicadores e quais são as pessoas que vão ser impactadas por esses indicadores. Após isso, dessa visão mais macro ser definida, é importante mapear as fontes de dados. O dado vai vir de um RP, vai vir de um CRM, vai vir de um sistema desenvolvido pela própria empresa ou por um fornecedor, vai vir de uma planilha Excel, de um arquivo XML, enfim, mapear todas as possibilidades de origem dos dados, porque no final das contas a gente precisa coletar o dado na origem para conseguir trabalhar com ele. O período de atualização de dados, que é preciso ser definido, que eu comentei antes, como ele será visualizado, se vai ser num formato de relatório, se vai ser num formato de dashboard, no modelo gestão à vista, qual é a quantidade de dashboards, né? E quantas abas vão ter esses dashboards, se esse dashboard vai ser interativo, tu clica num botão e abre uma outra visualização, mas está dentro do próprio dashboard. O levantamento do KPI em si, aqui eu estou falando da regra matemática, em como calcular o indicador em si. O levantamento dos acessos e quais são os responsáveis aí. Quando a gente configura, por exemplo, faz uma implementação do projeto de BI, a gente tem essa etapa que é levantar com o cliente quem são os usuários, quantas licenças vai precisar, o que cada usuário vai enxergar dentro de um painel. A prototipagem, aqui em termos de planejamento ainda, né? A prototipagem do design do dashboard, né? Como que a empresa quer ver esses gráficos. Vai ter cards que totalizam os principais indicadores, vai ter gráfico, vai ter um gráfico de linha, de barra, contando o histórico aí dos últimos anos, por exemplo, enfim. A busca de recursos para aprovação do projeto e a definição do recurso que irá executar. O recurso que irá executar pode ser alguém da empresa que é especialista em BI ou Data Visualization, um fornecedor que vai ser contratado, um freelancer, pode ser diversas formas esse trabalho. Então, dentro de um projeto é preciso trabalhar todos esses passos para fazer um projeto bem feito, né, esses 11 passos, e ter mais chances de resultado. Fazendo bem esse trabalho, as chances de resultado são altíssimas, porque nesse sentido a gente já tem uma maturidade maior em termos aí de dados, governança, gestão, porque todas essas questões que eu comentei já foram pensadas, e daí na hora de definir um fornecedor, por exemplo, é muito mais fácil, tu já tem isso tudo previamente mapeado. Quando tu conversar com o fornecedor, tu vai entender melhor se ele domina ou não esses assuntos, se ele está preparado ou não para lidar com todas essas complexidades do ambiente aí da empresa em questão. Então, basicamente, essa é aqui a apresentação. Eu separei aqui mais alguns slides aqui referentes a dúvidas, tá? Eu selecionei 3 dúvidas que são muito comuns dos nossos clientes, de empresas que a gente conversa quando está fazendo uma reunião aí com um lead, com uma empresa que quer investir num projeto de DataVis e está procurando fornecedor. Eu vou dar continuidade aqui, responder essas 3 questões que eu botei como exemplo, mas eu abro o chat aí para o pessoal aí perguntar. Temos quase 50 pessoas aí online ainda, para fazer perguntas. Se vocês conseguirem aí digitar no chat aí à direita, no canto inferior, coloquem suas perguntas e eu vou responder 3 perguntas muito comuns que nos fazem enquanto isso, e sintam-se à vontade para colocar aí suas dúvidas. Aí a gente está disponível aqui até mais 15 minutos, até meio-dia, para responder qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Pode ser particular da empresa de vocês, a gente tenta entender, tenta bater um papo e explicar da melhor forma possível. Uma pergunta muito comum, enquanto o pessoal aí vai, até para aquecer o pessoal perder a timidez e ir digitando aí as perguntas, é a questão de como escolher uma ferramenta analítica, uma ferramenta de visualização de dados, né? E daí coincide com a primeira pergunta aqui que eu recebi, que é a pergunta do Wilson, né?
qual ferramenta de BI vocês indicam, né? E é exatamente a pergunta mais comum aí que a gente tem. A gente utiliza uma ferramenta fornecida pelo Gartner. O Gartner é uma empresa norte-americana que faz pesquisa de mercado, ele faz avaliação de fornecedores, e a gente utiliza a ferramenta que daí é o quadrante mágico do Gartner, que faz análise de ferramentas de analytics e de business intelligence. E eles têm um quadrante, que daí eles classificam as empresas por visão de produto e capacidade de execução. Então, eles têm esses dois eixos e posicionam cada um dos fornecedores dentro desses eixos. Há 6 anos consecutivos, a Microsoft é líder desse quadrante, daí com o Power BI. Mas existem diversas outras ferramentas muito boas também. A gente utiliza o Microsoft Power BI porque a gente considera a ferramenta mais completa do mercado. Existe também uma disponibilidade grande de analistas no mercado que trabalham com essa ferramenta. Então, para a gente contratar novos colaboradores, especialistas em Power BI, é mais simples do que trabalhar com uma ferramenta de nicho. Para o nosso cliente também fica mais confortável, porque hoje todo mundo está querendo aprender Power BI pela questão da facilidade na questão do relatório em si, né? Desde que o dado esteja já preparado. Então, fica muito confortável para o nosso cliente também. Existe uma comunidade muito grande, um investimento muito grande da Microsoft, né, nessa ferramenta. A que a gente indica é o Microsoft Power BI, mas existem diversas outras ferramentas muito boas, né? Tableau, Qlik, mas também tem a questão do custo-benefício, né? Hoje um Microsoft Power BI sai por R$64 por mês por usuário, né? Então ele tem um preço bastante competitivo. A gente tem outras ferramentas gratuitas aí, como o Google Looker, claro, um pouco mais simples, mais limitado. Então, aqui tem que fazer uma avaliação do que a empresa está efetivamente buscando. Se vocês digitarem ali no Google o quadrante mágico do Gartner e digitar ali a categoria Business Intelligence, Analytics, vocês vão encontrar essa visualização atualizada. Essa aqui, eu acho que eu até coloquei, essa aqui está 2021, ela é muito parecida com a 2022, tá? E eu teria que pegar a 2023, até eu esqueci de coletar para apresentação o último dado, mas não, a Microsoft continua liderando aqui. Mas o mais importante é definir um projeto de visualização, mais do que a ferramenta em si. Perfeito, Wilson. Podem ir colocando as perguntas que eu vou respondendo. Do Wilson aí é a mais comum que a gente tem. Outra pergunta muito comum é: os projetos de BI são viáveis para empresas de todo tamanho? Ou seja, eu tenho uma empresa pequena que esse projeto é viável para minha empresa. Eu vejo que vocês trabalham com grandes empresas que têm milhões de registros de dados, profissionais especializados em banco de dados. Tem toda uma camada aí para atender grandes empresas, mas a dúvida dessas empresas é: será que essas ferramentas são viáveis para empresas de pequeno porte? E a minha resposta é sim. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar com volumes pequenos de dados, consegue trabalhar conectando dados a planilhas. Então, se o cliente já tem uma planilha, a gente consegue se conectar a esse dado e conforme o cliente vai atualizando a planilha, automaticamente o relatório de BI ele é atualizado. Então, a gente consegue... E planilha é uma forma muito simples de iniciar um projeto, né? Então, desde empresas pequenas, a gente consegue atender através da nossa consultoria ou a própria empresa consegue iniciar, talvez, investindo em um colaborador para que faça uso dos dados, faça uso aí, comece a automatizar esses dados, ou, no mínimo, comece a consumir essas planilhas que estão espalhadas, estão nas máquinas dos colaboradores, e se algum profissional, algum diretor iniciar um projeto para trazer maior transparência, para compartilhar esses dados que estão na planilha num relatório de Power BI que vai estar automatizado, ou outra ferramenta de BI, isso já ajuda a orientar a empresa aos dados. E claro, quanto maior a complexidade do projeto, e da empresa, e daí eu tenho possibilidades de maior investimento, tenho possibilidade de integrar múltiplos sistemas, de conectar direto ao banco de dados do sistema e ter tudo automatizado, sem nenhum tipo de manipulação humana, digamos assim. O Max fez uma pergunta aqui: vocês possuem clientes que utilizam mais do que uma ferramenta de BI dentro da empresa? Se sim, qual a opinião sobre isso?
Geralmente o que ocorre é o cliente ele já utiliza uma ferramenta de BI e eles nos busca para fazer uma migração para outra ferramenta. Por exemplo, usa Tableau, usa Qlik e nos busca para fazer a migração, por exemplo, para o Power BI ou para estruturar melhor esse dado. Eu diria que assim, dá para trabalhar com mais de uma ferramenta, mas eu não sei se seria o ideal, porque, na minha opinião, não faz tanto sentido tu ter os colaboradores se desenvolvendo em diferentes ferramentas e essas ferramentas elas não conversam muitas vezes entre si. Então, eu não vejo tanto sentido em utilizar mais de uma ferramenta. Claro, tem empresas que têm um perfil mais mão na massa, mais orientado à inovação, os próprios colaboradores vão aprendendo as ferramentas, vão utilizando, e daí, claro, não tem problema nenhum o pessoal ir aprendendo e testando, pegando um dataset e trabalhando ele, porém, para trabalhar de forma mais profissional, mais em larga escala, de forma mais automatizada, ter uma gestão desses dados, é importante focar em um tipo de ferramenta de BI, mas existem outras formas de visualizar dados, ferramentas de monitoração de dados em tempo real, dados de máquina, de infraestrutura, IoT, que são focadas nesse segmento. Então, não tem problema tu ter mais de uma ferramenta de visualização de dados, que são ferramentas, por exemplo, que vão gerar alertas sobre problemas, né? Caiu um servidor que suporta o e-commerce da empresa e por causa disso o e-commerce caiu. Então, são ferramentas que vão gerar alertas para áreas de TI resolver problemas. Caiu o link de internet, tem que ligar para a operadora, tem que resolver, tem que usar lá o balanceador, enfim. Existem outros tipos de ferramentas de visualização de dados que se complementam, mas ferramenta de BI em si, usar duas, eu não vejo tanto sentido, tá? Geralmente, quando a gente faz a migração para outra ferramenta, depois de um tempo, o cliente até pode utilizar a mesma ferramenta, duas ferramentas em paralelo, mas depois de implementado, chega um momento que ele para de utilizar, até porque tu vai estar pagando dois tipos de licenciamento, então não vejo tanto sentido, tá, Max? Respondi tua dúvida? Beleza. Vou explicar um pouquinho como que funciona o fluxo de informações dentro de uma solução de visualização de dados. Então, a gente tem os dados que são imputados. Eles são imputados em qualquer tipo de sistema. Um RP, um Proteus da TOTS, por exemplo, um SAP, um CRM, como o Salesforce, um banco de dados SQL Server, enfim. Existem diversas formas de imputar dados, seja a interface de um sistema, seja um dado em uma planilha que atualiza um banco, seja um sistema em nuvem que depois é coletado por uma API e atualiza um banco de dados. Tem diversas formas de imputar os dados. Quando a gente inicia um projeto de BI, a gente mapeia todas essas fontes de dados que vão ser necessárias para o projeto, tenta coletar esses dados daí de diferentes formas. Pode ser um script que coleta dados de API, pode ser uma conexão ao banco de dados, a uma view, etc. Enfim, existem diversas formas de conectar esse dado. Geralmente, o mundo ideal não é conectar esse dado diretamente à ferramenta de BI ou à ferramenta de visualização de dados. Idealmente, é necessário tratar esse dado antes, né? Tu pré-processar esse dado, porque quando a gente fala de um grande volume de dados, 50 milhões de registros, 20 milhões de registros, 100 milhões de registros, 600 milhões de registros, o ideal não é que a ferramenta de BI, a ferramenta DataVis, processe todo esse dado. É importante que esse dado já venha pré-processado e ele tem uma performance boa para atualizações mais recorrentes. Então, existe toda uma arquitetura que é construída que está entre o relatório, entre esse dashboard aí, que é a informação, e entre o dado, que é onde vai ser a engenharia de dados, né? Onde eu vou transformar efetivamente esse dado em informação. E a partir de desenvolvido esse relatório, dele estar sendo consumido aí pela nuvem da Microsoft, no caso do Power BI, ou pela nuvem do Qlik, lá no caso do QlikView ou outra ferramenta, é importante que esses dados estejam orientados a uma tomada de decisão. Aqui, esses dados, essa informação seja insights efetivamente para que um gestor, um colaborador olhe aquele relatório ou aquele dashboard e imediatamente consiga tomar uma ação em cima daquela informação. Então, é importante esse trabalho aí também.
essas são as 3 dúvidas principais aqui que eu tinha selecionado. Deixo aberto aí para mais dúvidas, tá? Eu vi que o Max fez mais uma pergunta aqui. Qual a opinião de vocês sobre o conjunto de ferramentas Pentaho para o BI? O Marcelo tem um pouquinho mais de familiaridade. Se puder explicar um pouquinho aí para o Max o funcionamento do Pentaho, a importância, talvez comparação com outras ferramentas similares ao Pentaho. Max, a única diferença grande que eu vejo assim é na questão de criação de métricas, tá? Entre o Pentaho e o Power BI. O Pentaho, por exemplo, todas as métricas que você queira criar, você tem que fazer transformações usando a linguagem lá do próprio Pentaho. Muito parecido com o SQL, então você é limitado a transformações de tabelas que tem lá dentro. O Power BI, o grande diferencial dele é que ele tem 2 ferramentas principais lá dentro, que quem conhece muito de Excel vai saber quais são, que é o Power Query e o Power Pivot. E o Power Pivot permite que a gente use DAX para fazer métricas avançadas. E o DAX resolve muita coisa. Esse exemplo que a gente deu aqui nessa palestra, por exemplo, daquele gestão de estoque, né, que prevê quanto de estoque tem que comprar, que a gente fez para um cliente nosso aqui, foi tudo feito em DAX, né? Então, o DAX nos possibilita fazer métricas muito avançadas dentro do Power BI, cálculo de estoque em dias, de IFC para supply chain, estoque projetado e muitas outras coisas maravilhosas que o DAX possibilita para a gente fazer. Então, o Power BI sai na frente, principalmente dessas ferramentas, porque ele usa o DAX como base de linguagem para métricas avançadas ali dentro. Então, essa é a principal diferença. E também nada impede do profissional utilizar também o Pentaho como uma ferramenta complementar, né? O Pentaho ele é muito utilizado também na parte do ETL, a gente tem o Integration Services, existem diversas formas para tratar o dado, tanto o Pentaho quanto o Integration Services, eles já têm alguns fluxos aí para integrar dados de diferentes informações, a questão de facilidade para desenvolver scripts, né? Então existe sim essa parte também complementar dessas ferramentas, né? Geralmente uma ferramenta não atende todos os níveis, pergunta, né? A pergunta dele é o Pentaho para o BI. Eu pensei que ele estava perguntando a ferramenta de visualização de dados do Pentaho. Agora que eu li a que pergunta. também tem, né? E tem uma ferramenta mais simples de visualização de dados do Pentaho, mas o que é mais utilizado é a parte do ETL, né? Que daí, Isso. daí sim. A No parte, geral, ele perguntou a aqui. parte do Pentaho ele é uma ferramenta de aquisição de dados e transformação. Sim. É parecida com o Integration Services. A gente prefere para o Power BI soluções Microsoft, né? Funcionam melhor. Então, respondendo mais resumidamente aí, o Pentaho é muito bom, ele funciona muito bem, mas para soluções Microsoft como o Power BI que a gente utiliza, a gente prefere o Integration, por exemplo, que é uma solução Microsoft. Mas é bom, dá para utilizar. Isso. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu vou compartilhar também um exemplo de um relatório que a gente fez para um dos nossos clientes na área comercial e eu vou respondendo aqui ao João Matana, que perguntou sobre a ferramenta Condado para ETL. Eu já pesquisei sobre essa ferramenta, já fiz alguns testes e eu vou te explicar, tá? Só deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar. Tá vendo? Vocês estão vendo minha tela full screen aqui, pessoal? Estou vendo sim. Eu estou apresentando um relatório aqui. Para mim está minimizado, tá? Só para ver se vocês estão vendo. Tá, estão vendo, tá. Então, só para esclarecer a dúvida do João, o Condado ele é um hub de dados, ou seja, ele traz de forma pronta, automatizado, alguns conectores comuns, como redes sociais, conector para Facebook, conector para banco SQL Server, conector para Instagram, conector para YouTube, enfim. Ele traz alguns conectores prontos. Claro, esse conector ele é padrão, então ele não permite muita customização. Ele tenta trazer os principais indicadores ou os indicadores mais comuns. Então ele acessa a base e traz os dados mais comuns. Não vai trazer todos os dados, mas ele tenta trazer os principais. Ele tem um custo mensal, tu paga mensalmente ali para ter acesso a esses conectores. E tem uma limitação de conectores. Tu tem acesso a, digamos lá, X conectores e X volume de dados. Quanto maior o número de ferramentas e quanto maior o volume de dados, o valor mensal recorrente aumenta.
ele é uma forma mais simples para quem não tem acesso a uma consultoria de BI, para quem não tem acesso a uma área técnica que vai fazer essas integrações, então ele facilita nesse processo. Em contrapartida, ele tem essas limitações, e quanto mais tu cresce, fica mais caro. Então, às vezes, o cliente opta pelo custo para simplificar e acelerar um projeto, só que chega um momento que ele fica muito caro. Então, vai depender do teu volume de dados e o número de ferramentas, tá? Algumas empresas vale a pena começar pelo Condado, outras não. Teria que ver a questão do número de ferramentas que tu está utilizando e integrando, mas ele é amigável, ele é relativamente simples, tá? Esse aqui é um relatório, só o último exemplo aqui, vocês podem continuar digitando as dúvidas. Esse aqui é um último exemplo aqui que a gente tem de um relatório real que a gente desenvolveu para um cliente, mas que a gente descaracterizou, mudou a identidade e tal. Então, aqui a gente está fazendo um relatório de análise de vendas, então a gente está analisando total vendido, meta mensal, comissão, ticket médio. Então, é um exemplo de uma forma de visualização de dados. Então, a gente consegue colocar aqui o logo da empresa, a gente consegue ter filtros aqui, então a gente tem filtro de vendas por estado, a gente consegue filtrar meses do ano, a gente consegue filtrar o ano aqui, eu tenho 2022, 2023, eu consigo ter cards aqui que totaliza a informação, eu tenho o total vendido bruto, comissão, meta mensal, o percentual alcançado. Essa é uma base fictícia, tá, pessoal? Então, alguns dados nem vão fazer tanto sentido, tá? Mas é mais para trazer como a gente entrega os projetos de BI para o nosso cliente. Vocês podem iniciar um projeto e ter esse resultado aí internamente, se vocês correrem atrás aí também, mas a gente também está à disposição aqui para entregar uma consultoria de BI para vocês terem resultados parecidos como a gente entregou para esta indústria aqui, e daí a gente está analisando a parte comercial dessa indústria. Então, aqui a gente tem pedidos, né? Tudo que está em carteira e o que já foi faturado, os canais de vendas. Então, a gente passando o mouse, a gente consegue ver os top 10 canais de venda. A gente tem aqui que a Soluções P, nome fictício, vendeu 28 mil, o Cubus Elétrica vendeu 28 mil, Eletro Games vendeu 23 mil. Então, a gente tem aqui todas as categorias de canais de venda e a quantidade de venda de cada um desses canais. A gente também tem filtro por linha de produto. O Samsung Galaxy S22 Ultra foi o produto que mais vendeu, o Lenovo 3i vendeu um pouco menos, mas está em segundo, enfim. Tudo isso a gente consegue deixar bastante interativo, tudo clicável. Se eu clicar, por exemplo, Rio Grande do Sul, dados filtraram para o Rio Grande do Sul. Se eu clicar em brinquedos, os dados filtraram para vendas de brinquedo, então tudo isso é filtrável. Passando o mouse aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho vendas em Porto Alegre, por exemplo. Então, tudo isso muito interativo. Essa é a ideia de uma organização orientada aos dados, né? A empresa coletar os dados dos sistemas e apresentar eles no formato de tomada de decisões. Esse aqui é um painel que um gestor olha e consegue tomar todo tipo de decisão, consegue ver quem são os melhores canais de vendas, consegue verificar as linhas de produto que mais vendem e dentro dessas linhas quais produtos mais vendem, consegue trabalhar a questão dos estados, quem que está vendendo mais, quem que está vendendo menos, top 15 revendas, consegue já bater o olho aqui e ter o nome das empresas que mais estão revendendo os produtos e serviços. Aqui a gente tem um detalhamento, até está escrito errado aqui em cima, mas a gente tem um detalhamento de vendas, né? Então a gente tem vendas por região, então a gente tem um mapa de calor. Então aqui Rio Grande do Sul é onde tem mais vendas, então eu passei o mouse, eu vejo que tem 308 mil em vendas dentro do período selecionado, eu tenho 53 pedidos, eu tenho um ticket médio de R$ 5.800, eu tenho um percentual de crescimento de 283% em relação ao mesmo valor do período anterior, que foi ano passado. Então, a gente tem possibilidades aí muito grandes em termos de análise de dados, né? Posso comparar estados, consigo ver a distribuição de vendas dos diferentes estados e como que cada um dos fornecedores vende em cada estado. Por exemplo, a Game Show só faz vendas no Rio Grande do Sul. Se eu fizer o contrário, clicar, por exemplo, em Minas Gerais, eu só vou ver as empresas que vendem em Minas Gerais. Se eu clicar aqui no Paraná, vai mudar somente para as empresas que têm vendas no Paraná. Então, tudo muito dinâmico, muito interativo. Essa aqui é uma visão que a gente gosta muito, tá? Que é a análise ABC de produto, que é uma visão bem completa. E aqui a gente, de forma automatizada, usando um cálculo de Pareto, a gente classifica
todos os grupos de produtos em 3 categorias: grupo A, grupo B e grupo C. No caso dessa base de dados fictícia, o grupo A representa 69% das vendas e dentro desse grupo A tem 28 produtos. Já o grupo B, ele representa somente 20% das vendas e tem 22 produtos. Já o grupo C, ele representa somente 10% das vendas e tem 50 produtos. Então, aqui, nessa análise superficial, eu vejo aqui que eu tenho 28 produtos que são os campeões de vendas e representam 70% do faturamento. Então, boa parte do faturamento da empresa está apoiada em 28 produtos. E depois eu tenho, isso é menos de 30% do total dos produtos. Então eu tenho aqui uma análise, depois eu posso comparar canais de distribuição, investimento em marketing, eu posso fazer diversas análises, saber quais revendas estão vendendo melhor cada produto. Então é um caminho muito bom para direcionar a estratégia comercial da empresa. Eu posso conectar isso a outras plataformas, a rede social, a verificar como é que está a campanha de Google Ads, eu fazer uma lista dos top 10 vendedores, dentro da minha equipe de vendas eu tenho lá os 3 que são os campeões de vendas, botar a fotinho de cada um, botar um troféuzinho, eu vou botar o percentual da meta que cada um está atingindo, enfim, dá para fazer muita coisa. Então esse aqui é um exemplo que está descaracterizado, mas é um projeto real, os dados originais eram exatamente esses, né? Os indicadores, a gente só mudou a questão ali do dado em si, né, para mascarar as informações sensíveis do cliente. E é um painel completo de vendas, né? Mas a gente pode trabalhar a parte financeira, DRE, etc. Então, esse é um resultado que dá para chegar com a questão da visualização de dados. Então, caso vocês queiram evoluir nessa questão, a OPService está aqui para apoiar vocês nesse sentido e desenvolver aí uma consultoria, algum apoio, mas a gente também está à disposição para um bate-papo informal aí, caso queiram conhecer a empresa, uma apresentação, fiquem à vontade para nos chamar. Deixa eu só encerrar aqui o compartilhamento e voltar aqui para a apresentação. Então, foi basicamente esse o conteúdo. Eu coloco aqui meu e-mail aqui, pedro.tebaldi@opservice.com aqui à disposição para quem quiser entrar em contato. Esse aqui é o telefone da matriz, tá? Aqui em Porto Alegre, mas a gente atende em todo o Brasil remotamente, temos clientes em diversos estados. Esse aqui é o nosso site, opservices.com.br. Eu vou colocar um e-mail mais simples aqui, caso queiram contactar. Esse e-mail cai aqui no time de BI, bi@opservices.com. E acho que é isso. Se tiverem mais alguma dúvida aí, eu estou à disposição. A gente já estourou um pouquinho o tempo, a ideia era ir até meio-dia. A gente já respondeu algumas dúvidas. E daí também, se tiverem algum feedback aí, estou à disposição. E obrigado pela participação de todos.